Química a favor da vida. Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos falar de modelo atômico de Rutherford. O objetivo dessa aula é descrever os fenômenos que culminaram no modelo atômico de Rutherford. Lembrando aí o modelo anterior ao modelo de Rutherford, o modelo atômico de Thomson. Ele fala que os átomos emitiam elétrons, que seriam partículas menores que o átomo, ou seja, o Thomson ele descobriu aí as partículas subatômicas, onde ele fala que a carga total dos átomos era nula. Então, para Thomson, o modelo de Thomson, representado aqui, fala que é uma estrutura positivamente carregada, encrustada de elétrons. Então, ele deu a esse modelo o nome de pudim de passas. E o elétron deu a ideia também dos íons, que são os cátions, íons positivamente carregados, onde eu tenho mais prótons do que elétrons, e os ânions, íons negativamente carregados, onde eu tenho mais elétrons do que prótons. Depois que Thomson apresentou o seu modelo atômico, surgiram dúvidas da decorrência de outras observações. Em 1903, o físico alemão Philipp Lenard construiu um tubo de raios catódicos com pequena janela composta de finíssimas lâminas de alumínio. Ele observou que os raios catódicos atravessavam as lâminas, o que levou a concluir que existem grandes espaços vazios na estrutura dos átomos. Aproximadamente na mesma época também foram descobertos elementos químicos como polônio, capaz de produzir emissões denominadas partículas alfa, que são partículas positivamente carregadas. A gente tem uma ideia da partícula alfa aqui, onde tem 2 prótons e 2 nêutrons. Então, seria uma partícula positivamente carregada, a partícula alfa. Bom, diante desses fenômenos, o físico neozelandês Ernest Rutherford desenvolveu então experimentos na Universidade de Manchester, na Inglaterra, para estudar a estrutura da matéria, auxiliado pelo alemão Hans Geiger e pelo cientista britânico Ernest Marchand. Rutherford iniciou experimentos que permitiam bombardear partículas alfa em uma finíssima folha de ouro cercada por uma tela fluorescente. Parte dessas partículas emitidas foi desviada em virtude das interações com a folha de ouro, mas a maior parte delas, cerca de 99%, atravessou a folha de ouro como se ela não existisse, sem sofrer desvios. Uma fração próxima de 1% foi desviada em algumas direções, e apenas uma parte muito pequena que se chocava com essa lâmina de ouro e voltava. Bom, Rutherford foi considerado aí um dos maiores cientistas da sua época, e ele foi amplamente reconhecido aí, ganhando o Prêmio Nobel de Química em 1908. Aqui a gente tem uma placa, localizada aí em um dos edifícios da Universidade de Manchester, e ele também tem uma placa lá no Museu de Manchester, na Inglaterra, em sua homenagem. Bom, para explicar os resultados obtidos, Rutherford propôs, então, matematicamente um novo modelo atômico. Nesse modelo, o átomo seria formado aí por uma região central muito pequena e densa, responsável pela maior parte de sua massa, chamada núcleo. Ao redor do núcleo, que é positivo, haveria um espaço vazio e delimitado pela eletrosfera,
que é a região ocupada pelos elétrons, que estariam aí orbitando o núcleo a uma grande distância deste, por serem negativos, seriam por eles aí atraídos, né? Os elétrons, por serem negativos, seriam atraídos por ele. Então a gente tem uma representação simplificada do modelo atômico proposto por Rutherford. O núcleo positivo, aqui em vermelho, ele é responsável pela maior parte da massa do átomo. O espaço vazio é delimitado pela eletrosfera, onde o elétron negativo estaria orbitando. O elétron seria esse pontinho amarelo aqui. As partículas alfa, em azul, que são essas partículas, sofrem desvio quando passam aí próximo ao núcleo, mas não sofrem desvio quando passam pelo espaço vazio. A proporção entre o núcleo e a eletrosfera, denominada matematicamente por Rutherford aqui, não foi respeitada nessa representação. Se o núcleo aqui fosse do tamanho de uma mosca, a eletrosfera teria uma dimensão de um campo de futebol. Então, o núcleo é muito, mas é muito pequeno comparado ao tamanho do átomo, né? Então, a eletrosfera ocupa um grande espaço aí e o núcleo é muito pequeno. E a massa do núcleo, né, equivale a maior parte da massa de um átomo. Então, a massa do núcleo, um ponto muito pequeno comparado ao tamanho do átomo, é que se concentra a maior parte da massa de um átomo. Bom, experimentos aí posteriores mostraram que o núcleo do átomo podia ser dividido em partículas ainda menores. A primeira partícula identificada e caracterizada foi o próton, partícula com carga positiva, descoberta por Rutherford em 1919. Assim, o núcleo não seria uma esfera maciça, mas um conjunto de prótons. Outros experimentos aí demonstraram que a massa do núcleo era maior que a massa dos prótons que o formavam. Então, tinha mais alguma coisa além dos prótons ali. Com base nessa observação, novos experimentos aí foram desenvolvidos. Em 1923, o cientista britânico aí, James Cladwick descobriu o nêutron, que é a partícula eletricamente neutra que já havia sido prevista aí por Rutherford, embora os seus experimentos não tinham sido capazes aí de evidenciá-la. Então, James Cladwick ele conseguiu aí provar a existência do nêutron, já aí prevista por Rutherford. Bom, essa foi a nossa aula, falando sobre o modelo atômico de Rutherford. Um molde de abraços, até a próxima aula.